Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar a fórmula IF e a fórmula SWITCH no Power BI. São fórmulas que possuem o mesmo propósito, porém, dependendo da aplicação, uma pode ser mais vantajosa que a outra. Já deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos lá! Neste nosso vídeo nós vamos utilizar como base um arquivo Excel, eu já trouxe ele aqui para dentro do Power BI. Basicamente ele tem essas colunas, informações de cliente, o ID, a idade, o peso, a altura, o estado civil, o estado, o limite de crédito, o valor de desconto, o valor de compra e o tipo de cliente. Primeiro, vamos criar uma condição para que ele segregue o tipo de cliente. Se ele for cliente diamante ou ouro, ele deverá entrar na categoria top, e se ele for os demais, bronze ou prata, vai entrar na categoria padrão. Vamos voltar aqui ao visual e vamos fazer então duas medidas. A primeira vai ser utilizando a fórmula IF. Vamos lá, IF selected value, tipo de cliente, se ele for igual a diamante, logo deverá ser top. Agora abrimos novamente a função if, se o selected value, tipo de cliente, for igual a ouro, ele também vai ser top. Caso contrário, ou seja, os demais serão padrão. Fechamos parênteses. Pronto, temos aqui a primeira condição com a fórmula if. Vou renomear aqui, vou colocar if tipo cliente. Eu já vou criar uma tabela aqui, colocar o ID do cliente e colocar também essa nossa informação da fórmula if. Pronto, agora vamos fazer a mesma lógica, porém utilizando a fórmula SWITCH. Nova medida. Já vou renomear aqui para SWITCH tipo cliente. Vamos lá, SWITCH selected value. Vamos selecionar o tipo de cliente. Aqui, para deixar organizado, eu vou jogar para baixo. Vamos colocar aqui as condições. Se o tipo de cliente for diamante, ele será top. Vou jogar para baixo e colocar mais uma condição. Se ele for ouro, também será top. Qualquer coisa diferente disso será padrão. Pronto, fechamos parênteses. Temos a fórmula com o switch. Vou colocar aqui dentro dessa tabela também. E temos exato o mesmo resultado. A diferença entre as duas fórmulas, basicamente, é que a fórmula switch nos dá um pouco mais de estrutura, um pouco mais de organização, quando queremos ter mais de uma condição a definir. Vou aumentar o zoom aqui. Aqui temos a condição com o if. E aqui temos a condição com o switch. Visualmente fica mais organizado assim. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, porém, ao invés de utilizar caracteres, ou seja, texto, para criar a condição, vamos utilizar uma condição onde ele tem que fazer uma conta com números. Então, para isso, voltei aqui na tabela. Vamos comparar o valor da compra com o limite de crédito por cliente. Vamos criar uma nova medida. Começamos pelo if. Se o nosso selected value, que neste caso vai ser o valor da compra, se ele for menor ou igual ao selected value, limite de crédito, ele está dentro do limite. Se o valor da compra realizada pelo cliente está menor ou igual ao seu limite de crédito, ok, dentro do limite, sem problemas. Vírgula, vamos jogar aqui para baixo então a segunda condição. Neste caso, nós vamos começar de novo, né? If, se o selected value do valor da compra for menor ou igual
All selected value, limite de crédito, vezes 1.2. Neste caso, nós vamos comparar clientes que compraram o seu limite e compraram até 20% acima. Então essa aqui seria uma mensagem de alerta. Vamos colocar aqui até 20% do limite. Serve como um aviso, mostrando que o valor que está em aberto está um pouco acima do limite. Então, cuidado. Qualquer coisa fora disso será fora do limite. Poderíamos colocar mais uma, duas, três, quatro condições. Neste exemplo, nós apenas vamos colocar o que está dentro do limite, o que estourou 20%, não muito acima, e qualquer coisa fora disso, ou seja, acima de 20%, fora do limite. E fechamos parênteses, vou renomear agora também, if, condição, crédito. Ok, vamos jogar aqui para dentro da tabela também. Agora vamos fazer o mesmo racional utilizando a fórmula switch. Nova medida, vamos nomear switch, condição, crédito. Chamamos a fórmula switch. Neste caso, pessoal, quando nós vamos utilizar a fórmula switch para fazer uma condicional com conta, ou seja, ele vai ter que comparar dois valores numéricos, nós precisamos colocar como expressão true. Basicamente, ele vai ler cada condição. Se cada condição for verdadeira, ele vai parar aí. Se não for verdadeira, ele passa para a próxima etapa. Okay? Vamos jogar aqui para baixo. Se o nosso selected value, valor compra, for menor ou igual ao selected value, limite de crédito, logo está dentro do limite. Passamos para outra linha, mesma lógica. Selected value, valor compra, se ele for menor ou igual ao selected value do limite de crédito, vezes 1.2 até 20% do limite. Qualquer coisa diferente disso, fora do limite. Fechamos parênteses e enter. Vamos jogar a fórmula aqui para dentro. E pronto, temos exatamente o mesmo resultado.